Bom dia, amigos. Bem-vindos ao canal do Centro Espírita João Batista. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus, aos espíritos amigos que nos acompanham, aos espíritos de luz que nos orientam, pedir proteção, intuição e ajuda para que o nosso estudo seja feito de forma proveitosa. Pedir que todos os espíritos amigos nos ajudem nesse momento difícil que estamos vivendo de pandemia e que nos dê a força e o equilíbrio para continuarmos no nosso caminho da evolução. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, item 8. Então, eu vou começar com vocês da seguinte forma. Eu vou ler, que é um item pequenininho, e a gente vai falando um pouco sobre isso, tá? Vamos lá, então, a leitura. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso, tem por móvel, por alvo e por estímulo, as relações do homem com seus semelhantes. Isso é fundamental. Para os homens, para o homem que vive insulado, não haveria vícios e nem virtudes, preservando-se do mal pelo insulamento e do bem de si mesmo, e o bem de si mesmo se anularia. É pequeno, mas nos dá uma ampla gama, né, de observações. Primeiro, a reencarnação é necessária para o nosso aprimoramento. Isso nós já sabemos. Isso é uma coisa que já se fala, né? A gente já sabe que a gente precisa reencarnar no mundo nesse mundo de provas e expiações para que nós tenhamos a nossa evolução, né? Um aprendizado com dores, com alegrias, com momentos difíceis, com superações, né? Com o conhecimento de nós mesmos rumo a um caminho melhor. Então, a reencarnação é o nosso remédio, né? É isso que vai nos dar o caminho da cura, do caminho da elevação, o caminho da espiritualidade maior, né? Então, nós reencarnamos, tudo bem, a gente encarna quantas vezes forem necessárias, nós sabemos disso, né? Mas, assim, como tornar, né? Como tornar essa encarnação o mais proveitosa possível? A primeira coisa que a gente tem que pensar é no entrosamento, na ligação, na relação que nós vamos ter com os outros. Isso que destaca nesse item 8. O mais importante são as nossas relações, né? Se a gente vem com o objetivo de desenvolver a parte moral e a parte intelectual, a gente tem que ter relação. A parte intelectual a gente vai desenvolver normalmente nos estudos, no trabalho, no aprendizado, nas leituras que a gente faz, não só em cima da codificação, né? Mas na leitura do mundo, né? Leitura de livros diversos, contato com outras pessoas, dividir opiniões, aprender, ouvir a opinião do outro, refletir. E na parte moral, idem. Como é que você vai colocar em prática a sua bondade? Como é que você vai colocar em prática as coisas boas que você quer fazer se você não tem relação social com ninguém, né? No finalzinho do texto, ele fala que os isolados,
eles não têm nenhum tipo de merecimento. Se você está isolada da sociedade, se você está isolada das tentações e dos aprendizados, como você vai crescer? Sozinho ninguém vai crescer. As relações burilam o nosso espírito, né? As nossas ações. Então, é muito importante que desde pequeno, isso acontece na nossa vida social, né, na vida humana, a gente tenha contato com as pessoas. É esse contato que vai nos fazer crescer. Pode ser um contato amoroso dos pais, por exemplo, com os seus primeiros passos, nossos primeiros passos na encarnação, perfeito. Mas pode ser também, mais tarde, um pai difícil, um marido difícil, um irmão que cause problemas, um chefe que seja um chefe autoritário, absolutista. Então, o que a gente tem que entender, que eu acho que é o ponto-chave desse nosso item de estudo de hoje, é que sem os outros nós não crescemos. Sem os outros, nós não temos condição de mostrarmos quem somos, para começar, e nos melhorarmos, não é? Porque assim, se a gente não tem um autoconhecimento, se a gente não se ama, não se respeita, isso aí é uma coisa que a gente já tem batido bastante, já tem vários estudos, né? A gente não consegue melhorar a relação com o outro. Então, a partir do momento que eu me conheço, né, que eu sei dos meus defeitos e na relação com os outros eu procuro me aprimorar, a cada dia que passa você vai estar um pouco melhor, né? Colocando em prática a fraternidade, a empatia, a solidariedade. Então, ao mesmo tempo, a vida social, vocês devem estar pensando assim, gente, mas como isso seria muito bom se todos nós estivéssemos a caminho da evolução com esse conhecimento, né? Esse saber, essa aceitação da religiosidade, da força de Deus dentro de nós, de sabermos que o nosso caminho é angelitude, de sabermos que a nossa luta é para a melhora, e que essa melhora vai ter que refletir, é necessário, e o objetivo final é que reflita nas nossas relações, né? Para nós criarmos uma atmosfera de paz à nossa volta. E se cada um fizer um pouquinho, o mundo vai estar em paz, né? E aí a gente pode falar, pô, mas tem tanta criança não, tem tantos seres humanos ainda lá no início, né, com tanto sentimento negativo, com tanto ódio, com tanta agressividade, com tanto rancor, sem nenhum tipo de empatia para com o próximo, sem nenhum ato de caridade. Realmente, nós temos sim. Nós estamos num planeta de provas e expiações e ainda encontramos muito isso. Mesmo nesse momento de transição que estamos passando, que estamos separando o joio do trigo, nós vemos ainda mais inflamado, né? Essa diferença mais gritante ainda. Faz parte mesmo do processo. Mas, como eu estava dizendo aqui no texto que foi lido do Céu e Inferno, é na relação social, é na encarnação, no contato com o outro, que tanto o bom quanto o ruim vão poder se exercitar, né? Então, se a avareza, o orgulho, o egoísmo, a maldade, enquanto nós não tivermos relações com os outros, aprimorarmos essas nossas relações, a gente não vai conseguir melhorar. Então, não como é que eu vou dizer para vocês? Agredindo o nosso corpo, né? Como tem épocas que isso era muito comum, que a gente vai resolver o nosso problema. E não é nos isolando que a gente vai resolver o nosso problema. A gente só vai conseguir a melhora da nossa atitude, do nosso interior, dos nossos sentimentos, quando nós tivermos contato com o outro. A pessoa que vive isolada, ela não tem nem a oportunidade de mostrar quem ela é, né? Ela até pode ter algum sentimento que ela acha que está tudo bem, mas na verdade, quando você vai ter o contato, a relação social com o outro, você às vezes percebe que você
não tem tanta paciência quanto pensava, não tem tanta tolerância quanto pensava, não é? Porque quantas vezes acontece, a gente perde a paciência com o próximo, e o próximo pode ser qualquer um. Próximo pode ser um amigo, pode ser um parente, um filho, marido, mãe, pai, tanto faz. O próximo é o próximo, é quem tem contato com você nas suas relações sociais. Então, nessas relações dos encarnados, é que está justamente a uma origem do nosso crescimento. A gente tem que estar ali junto, interagindo, e nessa interação é que a gente vai se conhecer, né? Porque não adianta eu sair como tem monges que se afastam do mundo, como tinham alguns religiosos católicos, né, na época lá do casulo, não, esqueci o nome. Mas assim, que ficavam isolados, né, que não falavam, nem podiam falar. Isso não é crescimento. Isso evita que você cresça, isso evita que você se conheça. Porque é no dia a dia, na luta diária, que você vai se conhecer. É naquele dia que você acordou chateado e cansado, entrou num ônibus lotado para ir trabalhar, pega uma hora e pouco de engarrafamento, e aí você perde a paciência. Aí você vai conhecer onde você está. E aí você vai ter que se burilar para entender que o outro que estava ali do seu lado, que deu um apertãozinho na bolsa quando passou, que estava apertado, não tem culpa. E você vai entender que você precisa ser mais tolerante, que você precisa ser mais pacífico de dentro para fora. Então, se você está isolado, se você não anda no ônibus cheio, se você não briga com seu chefe, se você não tem um problema com seu filho, como você vai saber das suas possibilidades? Né? Como você vai parar e pensar, né? Como a gente faz muito, quem já tem um pouco desse movimento de autoconhecimento, né? Hoje, na hora de dormir, o Santo Agostinho falava muito isso, né? Para a gente rever o nosso dia. E no final do dia você vê, olha, eu estou de parabéns, eu fiz isso, isso, isso. Ou, não, gente, mas eu tropecei aqui, eu não vou poder fazer isso de novo, eu tenho que me policiar. Então, isso tudo, gente, é, é a pedra angular mesmo, é o relacionamento. Então, é através do dia a dia, das vivências, dos encontros e desencontros, porque existem desencontros, né? Na nossa vida, que a gente vai se avaliar, que a gente vai crescer, né? Não tem como você reencarnar e não ter contato com ninguém. Qual vai ser o objetivo disso? Vai ser só o desenvolvimento físico, né? Então, o que que a gente precisa para dizer que nós estamos reencarnando de uma forma satisfatória, né? O que que eu vou precisar? Primeiro, eu vou precisar do conhecimento, né? Da vida espiritual, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Quando eu tenho esse conhecimento, mesmo que ele seja básico, né, que você faça um entendimento do mundo através dele, a reencarnação faz todo sentido, né? E para essa reencarnação fazer todo sentido, eu vou trabalhar, eu vou lutar para que ela termine, né? Que eu termine essa encarnação como um espírito melhorado, como um espírito que aprendeu lições, que se burilou, né? Que se tornou mais tolerante, que se tornou mais amoroso e mais fraterno, né? Que conseguiu pelo menos um pouco de empatia, né, nos seus relacionamentos, porque a empatia fala muito, né, a maneira mais clara de você dizer o que é empatia é quando você se coloca no lugar do outro, tranquilo. Mas não é só se colocar, é sentir no lugar do outro, né? Então, também tem aquela outra frase que eu também uso muito. Basta você não fazer ao outro o que não quer que faça com você. Né? Ninguém quer ser maltratado. Nenhum de nós, em nenhum momento da nossa vida, por mais defeito que tenhamos ou erros que tenhamos cometido, ninguém, em sã consciência, quer ser maltratado. Tá? Então, a empatia é um exercício,
É um dos exercícios que a gente faz nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo de reencarnações constantes, né? De aprendizado constante. A empatia, ela é um sentimento, vamos dizer assim, que a gente desenvolve com o tempo, com o aprendizado, com as dores do mundo, né? As dores do mundo nos burilam de uma maneira que mais nada faria, né? Como a gente aprende quando dói na alma, quando dói no coração, quando dói no corpo, né? A dor é o melhor meio de aprendizado que a gente tem no nosso momento reencarnatório. Então, a empatia já vai te ajudar. A empatia ela só vai existir, ela só vai aparecer no momento em que você tem vida social, né? No momento que você tem relacionamentos, que você entende que aquela pessoa que você gosta muito passa para aquele momento dificílimo. Então você automaticamente, conforme você vai se espiritualizando, você vai se colocando no lugar dela. Você quer compreender melhor, né? Então isso tudo, gente, já é, sem sombra de dúvida, uma melhoria, né? Um passo rumo à nossa evolução, que ainda está muito longe, mas nós já estamos dando os primeiros passos. A gente ouve muito falar, mas até chegar à angelitude, sim, ainda falta muito, mas nós já caminhamos, olha para trás, né? Então, se vocês estão aqui escutando os estudos no Centro Espírita, se a gente já faz leituras, se a gente já se sente bem de estar aprendendo, a gente procura mais conhecimentos, nós já estamos caminhando. É assim que as coisas funcionam, né? Nós já estamos chegando num processo que tem muita gente que ainda não se despertou. Tem muitas pessoas que não despertaram para nenhuma verdade do mundo espiritual, que não sabem nada, que não, não, não têm a pretensão, não é nem a pretensão, não têm o conhecimento e não sabem o quanto estão desperdiçando, né? De encarnações, de atitudes erradas, de atitudes que não acrescentam. Então, esse textozinho que eu separei do Céu e do Inferno, eu gosto muito dele justamente por isso, que de uma forma muito pequena, clara, um texto pequeno e simples, ele nos fala justamente disso. A reencarnação existe para o nosso aprimoramento, para o nosso burilamento. E como que eu vou fazer isso? Através das nossas relações sociais, conviver com o outro, né? Eu melhoro a mim e eu melhoro ao outro, né? Dependendo do tipo de relação que a gente desenvolve, a gente melhora muito e ajuda a outras pessoas, né? Então, assim, o momento que a gente está reencarnado é o momento que a gente tem que se doar, que a gente tem que entender quem nós somos, aceitar os nossos erros e, primeiro, tentar melhorar. Eu só vou poder, a minha reforma íntima, né? Minha reflexão, quando eu percebo aonde eu preciso melhorar, eu ainda tenho esse egoísmo, eu ainda sou assim, eu ainda tenho orgulho disso, eu ainda sou muito ligada ao materialismo. Isso é normal, todos nós somos. Nós estamos num caminho porque a gente já tem a percepção e a consciência de que a gente tem que melhorar, né? Quando a gente tem essa consciência, a gente já se policia, a gente já consegue segurar, né, algumas tendências, a gente já consegue, vamos dizer, ter mais tolerância com algumas coisas. Aquela pessoa X age de um jeito que eu não concordo. Então, quando você desenvolve a empatia e a tolerância, você já tenta entender o que está lá. Mesmo que você não aceite, você não vai discutir, você já não vai se julgar, porque o julgar a gente faz o tempo inteiro, né? Mesmo que a gente não perceba, nós julgamos os outros. Então a gente tem que se policiar, porque a gente sempre acha, quem não pensa, a gente sempre acha não. Não vou generalizar, mas é comum que a gente ache que quem não pensa igual a gente está errado. É comum, né? Então, isso tudo você respeitar a opinião dos outros, de você entender que o outro pode pensar e tem o direito de pensar diferente de você, tudo isso é maturidade.
Nós estamos passando por um momento muito bom para dar esse exemplo. Um momento político e essa controvérsia toda, né, do Covid, que a gente vê muito nas redes sociais, a intolerância, né? A intolerância de algumas falas, como se eles fossem realmente os donos da verdade, né? Então, assim, tem gente que fala, eu paro de ler, eu já saí, eu não quero saber. Eu, pessoalmente, não acho que essa seja a solução. A solução é a gente desenvolver, é um excelente momento para fazer isso, desenvolver dentro de nós a tolerância, né? A percepção de que o outro é diferente de mim e que ele tem o direito de pensar, ele não tem o direito de agredir, né? Você não é obrigado a concordar com tudo que você lê, mas você não tem o direito de agredir quem pensa diferente de você, né? Então é um momento de a gente exercitar a nossa tolerância, a aceitação das diferenças, a opinião do outro, sem criar um clima de agressividade, de sentimentos negativos, de raiva, de intolerância. É um momento perfeito para a gente se melhorar nessas relações sociais, né? A, a, as redes sociais, né? O nome é rede social, né? A internet, elas mudaram radicalmente as relações, né? As relações eram feitas de um jeito até alguns anos atrás, basicamente físico, pessoal, né? Cara a cara. E hoje em dia você já pode ter vários tipos de relações pelo mundo inteiro, né? Telefonia, internet, Face. Então, tudo isso a gente consegue. E isso é uma prova para todos nós. É uma aprovação. Por quê? Porque já aumentou a possibilidade de conhecimento de relações. Então, antigamente, vamos dar um exemplo, há 90 anos atrás, as relações eram basicamente familiares, né, de trabalho, eram mais próximas fisicamente, né? Hoje em dia, a possibilidade de relação aumentou tanto que aumenta a nossa responsabilidade como ser humano. Aumenta a nossa responsabilidade como os espíritas que somos de tolerar, de tentar entender, né? Aumentou a possibilidade de tudo, gente, do bom e do ruim. Aumentou a possibilidade da caridade, da fraternidade, da empatia. Hoje em dia, a gente pode fazer doações para pessoas do outro lado do mundo, doação de dinheiro, de roupa, material, né? Hoje em dia, você, através do telefone, do WhatsApp, você tem consultas com psicólogo, com grupo de apoio. Então, de repente, você está atendendo uma pessoa que está precisando de ajuda num outro estado, numa outra cidade. Olha como as suas relações e a sua responsabilidade aumentou, né? Não é à toa que existe a internet hoje em dia desse jeito. Faz parte do nosso crescimento. Nada é por acaso. E a gente tem que pegar essas relações e levá-las, aproveitar o máximo delas, né? Aproveitar o máximo do que ela me permite. Conversar com o outro, interagir com o outro. Eu conheço hoje, quando a gente entra no Face, por exemplo, você escuta opiniões de pessoas mil, que você nem sabe quem são. Isso é um crescimento para você, desde que você saiba entender que cada uma das pessoas tem o direito de pensar o que quiser. E você vai desenvolver dentro de você a sua tolerância, né? Então, essa relação social, ela mostra, ela deixa em aberto quem você é, né? O que você pensa, as coisas boas e as coisas ruins. E nós, né, voltando mais uma vez, fechando aqui o nosso raciocínio, as relações sociais é o que nos permite a nossa melhoria, o nosso burilamento. E hoje em dia, nós, no ano 2020, temos uma responsabilidade, não é nem responsabilidade, é uma possibilidade muito mais ampla de aperfeiçoamento. Porque todas as redes sociais, o objetivo dela, o nome é rede social, é você se socializar.
E no que você se socializa, você burila, né? A paciência, a tolerância. Quantas pessoas estão jogando na internet o ódio, a intolerância, o preconceito? Isso tudo é um material para a gente trabalhar, para a gente entender que tem pessoas que têm vários níveis. Cada um de nós está num nível específico de aprendizado e de crescimento. Então, quando eu tenho um livro desse, né? Uma internet inteira que me dá a possibilidade de conhecer várias outras pessoas, realidades, mundos. Como eu vou me enriquecer com isso? A gente saber usar. É a gente saber ler o que está ali e pegar o que quer. Pegar o que vem de encontro ao meu crescimento. E dizer ao resto, esse aqui eu não concordo. E passe, né? A gente fica com picuinha, respondendo agressivamente. A gente só vai mostrar o quanto imaturos e o quanto ainda imperfeitos nós somos. Então é muito bom a gente ter a possibilidade de ter contato. Eu vejo isso com meus filhos em casa. Eles são mais lógicos, mais jovens e assim, ainda são mais intolerantes com algumas coisas, né? Então é um momento a gente querer mostrar para eles que eles estão errados. Que ele pensa A e o outro pensa B, não é porque o A está errado e o B está certo ou vice-versa. Cada um tem um lado certo e errado. Temos que respeitar. De repente, o que o B falou, tem alguma coisa que eu vou concordar. De repente, o que o A falou, o B vai concordar. Então, a gente precisa aumentar, aproveitar ao máximo essas possibilidades. Infelizmente, dependendo do nível de elevação, de conhecimento, de estudo, né? Tem pessoas que não têm a mínima condição de lidar ainda com essa diversidade de opiniões, querem que seja tudo como eles querem, mas isso também faz parte do crescimento dessa pessoa, né? Então vamos agradecer mesmo essa possibilidade dessas redes sociais estarem nos acrescentando, dos nossos relacionamentos agora em casa, né? Esse tempo todo, uma convivência mais próxima, mais constante, né? Que também é um burilamento. A vida em família também é um burilamento, é o principal que a gente tem. Então, que nesse momento nós possamos aproveitar todas essas redes, todos esses contatos, todo esse fique em casa com relacionamentos familiares mais prolongados e desenvolver tudo de bom que tem dentro da gente, né? O saber ouvir, a tolerância, trabalhar a empatia, né? E também a fraternidade e a caridade, ajudando a vários grupos, é o que não falta, né? De pedido de socorro, tanto material, quanto emocional, quanto o ouvir, quanto o consolar, né? Bom, eu espero que tenha ajudado esse nosso pequeno papo sobre a reencarnação e sobre as relações sociais, que eu achei que era um momento muito bom para a gente falar um pouco disso, né? Agora eu quero agradecer a todos os espíritos amigos que nos intuíram, que nos guiaram nessa conversa tão esclarecedora para um momento que estamos vivendo. Pedir muita paz, muito equilíbrio, muita lucidez de pensamento e que todos tenhamos condições de ajudar ao próximo e, ao mesmo tempo, trabalhar para o nosso engrandecimento espiritual, nesse momento tão importante que estamos passando no nosso planeta. Que Deus nos abençoe, que os espíritos de luz nos protejam, que João Batista nos guie. Que assim seja, que todos tenham um ótimo dia.